Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Um súdito sempre dizia ao seu rei que Deus é bom. Aquele rei ateu, embora não gostasse da afirmação de seu súdito, pensava consigo mesmo: tudo bem, não tem problema. Esse súdito acha que Deus é bom, mas eu não acredito em Deus, não acredito na existência de Deus. Passado algum tempo, aquele rei foi fazer uma viagem e levou consigo aquele súdito que dizia que Deus é bom. No meio do caminho, aquele rei foi atacado por um feroz animal. Esse animal feroz arrancou-lhe um dos dedos da mão. Rapidamente, os soldados do rei o socorreu, tirou ele das garras daquele animal. Aquele rei, sangrando, ferido, foi levado ao palácio. E quando lá chegou, aquele súdito se aproximou e disse: ó rei, como Deus é bom. Aquele rei ficou irado e disse: como pode Deus ser bom se ele permitiu que aquele animal me atacasse e me arrancasse um dos dedos? Então aquele súdito respondeu: aquele animal poderia ter matado, tirado a sua vida. Deus é bom, permitiu que você perdesse somente um dos seus dedos. Aquele rei ficou irado e então mandou o seu soldado prender aquele súdito em uma prisão. Passado algum tempo, o rei havia se recuperado e decidiu dar uma volta e saiu com algumas pessoas para uma floresta. Mas no meio da floresta, ele foi sequestrado por uma tribo indígena, uma tribo canibal. E aquela tribo o levou até um lugar de sacrifício, porque era o costume daquela tribo sacrificar ao seu Deus o ser humano que era capturado naquela floresta. Mas quando chegou lá, diante do pajé, diante do cacique, o cacique percebeu que faltava um dos dedos da mão daquele rei. Então convocou toda a sua tribo e disse: não podemos oferecer esse homem, ele é imperfeito, está faltando um dedo. O nosso Deus não vai aceitar um sacrifício de um homem faltando um dedo. E permitiu que aquele rei fosse embora. Ao voltar ao palácio, o rei chamou seus soldados e pediu que soltasse o súdito que estava lá naquela prisão. O rei então olhou para o súdito e disse: olha, eu fui capturado por uma tribo e por causa desse dedo que me falta na mão, eu fui solto porque eles tinham o costume de sacrificar seres humanos, mas por falta de um dedo, esse sacrifício que seria a minha vida seria um sacrifício imperfeito. Então eu estou te soltando. Mas uma pergunta que eu faço é: você ainda continua achando que Deus é bom? E aquele súdito disse: Deus é bom. Então o rei disse: mas como Deus pode ser bom? Ele me livrou da tribo indígena, ele me livrou das mãos dos canibais, mas permitiu que eu te prendesse em uma prisão. Se você o serve, o adora, e se você acha que ele é bom, aonde está a bondade de Deus ao permitir que eu te prendesse em uma prisão? Então aquele súdito respondeu ao seu rei: ó rei, Deus é bom, porque certamente se você não tivesse de maneira nenhuma me prendido, você teria me levado nesta viagem juntamente contigo. E com certeza, não só você seria capturado, mas eu também. E como não me falta nada no corpo, não há nenhuma deformidade em meu corpo, eu seria sacrificado em teu lugar. Então, Deus é bom. Aqui eu quero deixar uma reflexão para você que nos segue aqui no canal, no nosso canal no YouTube. Eu sou o pastor Ederson. E com essa história nós podemos aprender algumas lições. Eu quero aqui só destacar uma lição, entre várias que podemos tirar. A grande lição dessa história é que Deus muitas das vezes permite algumas situações na nossa vida
para nos dar a oportunidade de enxergar o quanto Ele é bom. Podemos enxergar a bondade de Deus não só nas conquistas, podemos enxergar a bondade de Deus não só nos dias bons, não só nas vitórias, mas podemos enxergar a bondade de Deus em dias de crise. Podemos enxergar a bondade de Deus em dias de dificuldade, em dias de aflições. Você pode enxergar a bondade de Deus em momentos que muitas das vezes parece um caos, onde a tempestade, as adversidades, as lutas está te cercando. A gente pode observar isso dentro da luz da Bíblia. Você já parou para pensar que foi através da atitude dos irmãos de José em lançar José dentro de uma cisterna, de vender José para uma caravana de ismaelitas? Você já parou para pensar que foi a calúnia da mulher de Potifar que levou José à prisão? E que foi na prisão que Deus colocou um copeiro e um padeiro para que José interpretasse os seus sonhos? E foi através de todas essas afrontas, essas lutas, essas dificuldades que José enfrentou, que Deus o fez se tornar governador do Egito. A gente pode observar isso diversas vezes na Bíblia, que foi através de um tempo de luta, de dificuldade, que homens de Deus alcançaram as suas promessas. Isso significa que Deus nos dá as oportunidades certas em tempos de crise. E Deus está usando esta oportunidade, essa luta, essa crise, como uma oportunidade para te levar a uma conquista ainda maior. Então não se desespere, porque Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Graça e paz da parte de Deus.